Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. Trazer aqui um pouco da repercussão do caso Vinícius Júnior e Gianluca Prestiani. Imagino que todo mundo viu o que aconteceu no meio da semana durante o jogo da Champions League, as acusações de racismo. Mas aí nos últimos dias, e principalmente hoje, no dia que a gente está gravando, sexta-feira, saíram mais coisas sobre o caso que a gente vai vir aqui conversar um pouco. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Pois é, um assunto que tomou o mundo do futebol e, ao contrário dos outros casos que aconteceram com o Vinícius Júnior nessa seara, é, eu acho que esse é um caso mais grave. Primeiro, porque parte de um companheiro de profissão e não da arquibancada, né? Que por mais que as pessoas possam falar, não, os caras da arquibancada podem ser só os imbecis ali fazendo isso, mas agora a partir de um jogador também, acho que o próprio protocolo mostra que ele não está preparado para isso, né? Que eu acho que quando a FIFA criou esse protocolo do antirracismo, eles imaginavam vindo da arquibancada e não de um outro jogador, tanto é que o Vini Júnior até questiona o protocolo na crítica dele. Não sei o que você pensa sobre isso. E também tomou o mundo por ser num jogo de Champions League. Os outros casos que eu me lembro eram mais dentro do futebol espanhol. Então tomou o noticiário esportivo mundo afora. Repercutiu por comentaristas ingleses que eram ex-jogadores, coisa que eu não tinha visto acontecer antes. Pelo resto do mundo também, treinadores sendo questionados sobre o que aconteceu. Então, acho que é o caso que tem mais exposição e eu considero mais grave também por parte de um jogador. Exato, e inclusive, né, como a gente disse, o caso aconteceu no meio da semana. Para quem não sabe, Vinícius Júnior estava jogando Real Madrid contra o Benfica em Portugal. Ele faz um gol, comemora dançando em frente à bandeirinha de escanteio. Ele é punido com um cartão amarelo, porque o juiz considerou que era uma comemoração provocativa, e aí um jogador do Benfica, o argentino Gianluca Prestiani, cobra a boca com a blusa assim e começa a xingar o Vinícius sai correndo para o árbitro e fala que ele foi chamado de macaco, e aí começa toda a questão do protocolo aí de racismo. E nos últimos dias saíram novos vídeos, né? Por exemplo, você falou da torcida, tem vídeos da torcida do Benfica imitando um macaco, e jogadores do Real Madrid apontando ali para a situação, o juiz olhando e não iniciando o protocolo naquele momento. Quando acontece também, uma das primeiras defesas que foi feita a favor do jogador do Benfica foi que ele não falou mono, né, que é a palavra macaco em espanhol, ele falou hermano, que é de irmão. Só que aí você tem vídeos dele falando isso sem tapar a boca, chamando o Vinícius. Ou seja, se ele falou isso sem tampar a boca, por que que depois ele sentiria a necessidade de tampar para falar a mesma coisa? Então já desmente essa primeira defesa que foi feita. E hoje a UEFA teve uma reunião com o jogador do Benfica para investigar o que tinha acontecido. E ele falou à UEFA que ele chamou o Vini foi de maricón, né, que é no português vulgar, como se fosse um viadinho, que a gente pode traduzir assim, o que, né, sairia da esfera do racismo e iria para a esfera da homofobia, o que também é extremamente errado e gera outros questionamentos sobre o quão aceita é a homofobia no futebol. Eu acho que isso é um tópico grande para debate, e também o ponto que, para ele assumir uma homofobia assim, será que foi realmente isso que ele disse, ou ele disse algo mais grave e ele está aceitando esse meio do caminho para ficar menos pior? É porque se ele assume que ele foi homofóbico, você gera uma ideia de que talvez ele tenha sido mais do que só homofóbico, né? Pois é, e partindo aqui também de um pouco da cronologia dos fatos que aconteceram, logo depois do jogo, o Mourinho foi na coletiva, ele meio que tentou jogar uns panos quentes ali na situação, falando da comemoração do Vinícius Júnior, de que ele é um jogador muito provocador, que talvez isso aí possa inflamar os ânimos. Foi essa a justificativa do Mourinho. E, assim, antes de querer falar aqui, tipo, o Mourinho está passando pano para o jogador racista, o que eu acho que aconteceu, tipo assim, talvez eu possa estar sendo um pouco ingênuo demais. O Mourinho, ele perguntou pro cara assim: você chamou ele, você fez uma ofensa racista? O Cristiano deve ter falado, Mourinho, não, não fiz. Então, acho que o Mourinho acreditou no cara lá e foi tentar defender.
tipo, que ali faz parte É, muito do querer defender os seus, o futebol tem muito disso, sim. Você pode até saber que o cara tá errado, os jogadores ali em outra situação, tipo, o cara fez uma falta dura, assim, chegou na maldade pra machucar o cara. Vai ter aquele bolinho, os jogadores do time dele vão defender o cara. Mas eu acho que nesse caso, assim, se os jogadores ficassem sabendo de que foi realmente um xingamento racista, eles não ficariam defendendo o jogador. Por isso eu acho que ele negou. O Benfica também foi defender ele num primeiro momento, depois tentou descredibilizar a, as testemunhas que estavam ali a favor do Vinícius, como o caso do Mbappé, que foi um jogador que foi muito vocal, foi um dos que mais revoltou com o jogador do Benfica, mas eu acho que todos os indícios dessa situação são muito ruins para o Prestiani, porque ele tem o lado a favor dele, de que ele tapou a boca, então vai ser mais ou menos a palavra dele contra a palavra dos jogadores do Real Madrid, que estavam ali perto, que ouviram. Não sei se algum jogador do Benfica vai confirmar isso, não sei qual é a posição deles. Se eles ouviram realmente que foi, eles deveriam falar, mesmo que fosse um companheiro deles. Eu acredito isso. Mas por ele ter tapado a boca, vai ficar esse disse, não disse. Acho muito difícil de se dar alguma coisa, infelizmente, porque se ele realmente chamou o Vinícius Júnior de macaco, ele deveria ser punido de todas as formas que são cabíveis nesse caso, né? E, assim, a reação dele no caso, o Mbappé chama ele de racista várias vezes na cara dele, tipo, e ele tá atônito, tipo assim, ele tá literalmente sem reação. E acho que qualquer pessoa que é acusada de uma coisa dessa gravidade e não fez, é, a pessoa vai reagir com uma forma mais enérgica, assim, não, eu não falei isso, você vai tomar no cu que eu não sou isso que você tá me chamando, não. Tipo, o cara vai xingar de volta, porque se estão te acusando de racista e você não é, você não vai ficar parado sem fazer nada, que foi o que ele fez. Então, isso acho que depõe contra o jogador argentino. E nesse caso de você ter destacado de que ele falou, chame ele de maricon, não de mono, eu acho que ele está tentando diminuir um pouco a gravidade, assim, na visão dele do que foi feito. Porque, assim, mesma forma, foi um xingamento homofóbico, que também é muito grave, mas o mundo do futebol ele pode ver, não, isso aqui dá para relevar, apesar de que não deveria, né? Mas eu acho que ele está tentando usar essa carta na manga aí que ele tem, porque no fundo não vai dar para saber, assim. Ele tapou a boca, então não tem como fazer leitura labial, ele não estava com o microfone, então fica muito difícil de provar o que ele falou. com certeza, eu acho que claramente identificou-se que a homofobia seria mais aceita pelo mundo do futebol do que o racismo, e ele está disposto a sofrer as consequências dessa fala, o que por si só é um absurdo, né, não acho que um preconceito é melhor do que o outro. Eh, Inclusive a UEFA também, tem, leis para punir casos de homofobia, então o jogador, independente que seja, vai ser punido, se constatarem que ele chamou o Vinícius Júnior de macaco ou se ele foi homofóbico, independente de qualquer coisa, o jogador vai ser punido. Acho que a gente pode falar um pouco das repercussões também. Eu discordo um pouco sobre o que você falou do Mourinho. Eu entendo a questão de você defender o seu jogador, perguntar, ele falar não, não fiz, mas é outra coisa quando ele tenta imputar a culpa ao Vinícius Júnior. Ele podia simplesmente ir lá e falar: "Ó, conheço o Cristiano, ele não é disso, ele me disse que não falou, então eu vou aqui defender meu jogador". Eu acho que até aí haveria muito ódio em cima dele, independente de qualquer coisa, mas você entenderia que ele tá ali pelo time dele. Mas quando ele começa a falar que o Vini estava provocando e que aí gera esse tipo de reação, ele já está tentando passar a culpa para outra pessoa. Eu acho que não tem nada a ver com defender o seu próprio jogador. É, Defender, se fala meu jogador é inocente. Quando você fala, não, ele provocou, a culpa é dele, aí já ultrapassou a defesa do seu, você já está atacando o próximo. Acho que só inclusive, ainda mais o Mourinho, né? Que é talvez o exatamente. treinador mais provocador da história do futebol. Você tem vídeo dele mandando torcida calar a boca, você tem vídeo dele correndo com a mão na orelha, você tem vídeo dele comemorando de joelho igual o Thierry Henry, quando ele era técnico do Chelsea. Então, ele vir e querer imputar a culpa de qualquer ofensa que tenha sido dita em cima de uma comemoração provocativa é um absurdo. Eu acho que a gente teve
tantas repercussões, tantas falas legais num caso terrível como esse. Você falou aí dos ex-jogadores de futebol inglês que me surpreendeu na questão da lucidez de todos eles falando, né. Acho que o Henry falou muito bem, falou como ele também já sofreu esse tipo de coisa, só que ele não foi tão vocal quanto o Vinícius, porque tem muito esse argumento de que só acontece com o brasileiro, mas tem vários outros jogadores falando que já aconteceu com eles, mas eles não tinham o que fazer, eles ficavam meio indefesos, sem saber o que fazer. Então, além do Henry falar isso, teve, se não me engano, foi o Abidal que falou também, falou bem. O próprio Wayne Rooney comentou sobre um caso, não foi o Rooney, foi o Rooney também comentou, mas acho que foi o Carrick que falou da questão do Suárez, né, que teve também um caso de racismo do Suárez com algum outro jogador que agora eu não me lembro, que todo mundo foi defender o Suárez, Se eu e não aí estou enganado é o Evra, eu me lembro de foi uma Patrício confusão Evra. dessa. Isso. Aí ele, né, aconselhando as pessoas do Benfica e o Cristiano a pedirem desculpas e assumir o próprio erro, porque ele viveu uma situação parecida com um companheiro de equipe acusado de racismo, todo mundo foi defender o Suárez e no final das contas, se eu não me engano, constatou-se que ele realmente falou aquilo. E aí ele fala que por anos ele teve essa questão, depois ele encontrou com o Evra, pediu desculpa, falando um pouco da vivência dele também. Acho que o Kompany também falou muito bem, treinador do Bayern de Munique, falando também sobre as vivências dele, sobre as questões da sociedade com racismo. E a gente também teve gente falando muito mal da situação. Acho que a gente, não sei se é um assunto aí que você pode querer entrar também depois, ou você quer comentar um pouco do que eu falei aqui agora. Não, só para dizer de que eu não concordo com o que o Mourinho fez, só estava tentando dizer o que passou na cabeça dele e que eu concordo 100% com você, quando ele, joga a culpa do que aconteceu nas provocações do Vinícius Júnior. Eh, ele ali se perdeu um pouco e justamente se perdeu um pouco não, se perdeu totalmente. E o que nem você falou, o próprio Mourinho, que é um cara que eu gostava muito, do estilo dele, por ele ter essa marra, assim, dele provocar, dele, comemorar mesmo, assim. Então, nesse ponto eu acho que ele mandou mal. Só quis falar, tipo, o que ele Ah, tentou sim, fazer no caso, só para sim. deixar mais de uma forma mais, explicado o que eu tentei trazer no comentário. E eu queria também falar sobre as pessoas que falaram mal sobre o caso, né. Eu acho que a gente tem, por exemplo, o Luiz Henrique, que ele não falou mal sobre o caso, Ele não mas ele falou. também ele não falou bem, né. Eu acho que, foi uma jornalista brasileira que perguntou para ele, Luiz Henrique, treinador do PSG, ele ficou quieto uns 20 segundos e falou: "Ah, não tenho nada sobre o que falar", assim como ele já tinha feito em 2016, quando a mesma coisa aconteceu com o Neymar, que ele era técnico do Barcelona na época do Neymar, se eu não me engano, e o Neymar foi alvo de racismo, ele também falou que não tinha nada a comentar sobre o assunto. Assim, não é como se ele estivesse apoiando, mas o atual campeão da Champions League, um treinador de muita relevância, eu acho que ele falar alguma coisa ali seria muito interessante, mas ao mesmo tempo, ele se calar é melhor do que ele falar bobagem, mas eu ainda considero que é algo negativo, né. Eu acho que quanto mais pessoas relevantes falando sobre o assunto, mais pessoas vão ouvir, vão chegarem, a uma solução, não necessariamente uma solução, mas vão refletir mais sobre o assunto. Então, quando ele simplesmente fala: "Ah, eu não tenho nada a acrescentar", praticamente, eu acho que, não pega legal, com certeza. E também tem o Felipe Luiz, né, que inclusive também agora há pouco ele veio se desculpar depois da repercussão negativa que deu a primeira entrevista dele sobre o assunto, que eu acho que ele foi tentar ser extremamente político, né, ele começou a falar que não sabe, que ele é contra o racismo, mas que ele já foi na Argentina muitas vezes, foi muito bem tratado, que é um país maravilhoso. Eu acho que ele tentou ser político demais para não fechar nenhuma porta, a questão é que esse não é um assunto que você pode ficar no meio do caminho, né. Eu acho que no racismo ou você está contra ou você está com eles. Você tentar ficar no meio do caminho, você é deles, você não é contra, É sabe. melhor Então você perder em num determinado momento, assim, perder entre aspas, né, tipo, se você fechar algumas portas, mas você marcar uma posição, correta no exato. tipo de caso, né.
não tem como ficar no meio do caminho. Ou você nega, ou você tá com eles. Eu acho que é basicamente isso. Ele tentou esquivar demais, ser político demais, para não fechar portas, principalmente a gente imagina do Atlético de Madrid, que é o clube que ele é ídolo, que tem uma penca de argentino, que Que já já teve já casos pendurou boneco contra o do Vinícius Vinícius Júnior. Júnior, enforcado na ponte, que é um clube que direto ele é linkado para ir trabalhar lá depois do Simeone. Então eu acho que ele foi tentar ser político demais, falou muito mal, falou bobagem. Veio agora há pouco também, hoje, acho que no fim da tarde, pedir desculpa pelas falas dele, falou que ia ser mais claro, negou que estivesse passando pano a qualquer coisa, que ele é contra o racismo. Se não me engano, ele também falou que entende que ele, por ser uma pessoa branca, quando vai à Argentina, é tratado de forma diferente do que uma pessoa preta. Mas assim, eu acho que esses são os 2 principais casos que a gente viu de gente falando mal sobre o assunto, né, além do Mourinho, obviamente. É, pois é, o primeiro sobre o Luiz Henrique, eu acho que ele não quis entrar no caso e, assim, se ele quisesse ser um pouco mais político, ele poderia falar: "Eu vou aguardar as investigações e se for comprovado que as medidas cabíveis sejam tomadas", sabe, acho que seria o posicionamento padrão de um cara que não Assessoria quer de se posicionar imprensa, né. sobre o caso, né, tipo, que assim, também entendo ele não querer comentar sobre o caso sendo um técnico do PSG, acho que seria legal se ele se posicionasse, sim, tipo, seria importante, mas também entendo ele querer ficar na dele lá, tipo, não se envolver nessa polêmica, mas já que ele foi perguntado, acho que ele poderia ter dado respostas melhores, né, tipo, se ele tá dando a entrevista dele e não é comentado sobre o assunto, beleza, ele não toca no assunto, eu acho, mas já que foi questionado ele, se não me engano é a Clara Albuquerque da TNT Esportes que fez a Isso. pergunta para ele, ótima repórter inclusive, assisto os programas deles lá direto, eh ele poderia ter se posicionado de uma maneira melhor, mas que nem você já falou, acho que é um padrão dele seguir esse tipo de atitude quando são esses tipos de casos. Você citou o caso do Neymar, que aconteceu quando ele era técnico do Barcelona, parece que é o jeito dele com relação a esse caso. Sobre o Felipe Luiz também acho que ele mandou mal e que ele não foi no específico e trouxe um pouco mais para o geral, tipo assim: "Ah, eu fui na Argentina várias vezes, sempre fui muito bem tratado". Isso é outra coisa também que tem que ser falado, né. Não é porque apesar de que a gente vê vários casos desses, assim, em Libertadores acontecendo quando times brasileiros vão jogar na Argentina, mas não precisava falar: "Não, tipo, o povo argentino é racista", não precisava falar isso. Pessoal, não, nesse caso aqui, as evidências que tem é de que houve um ato racista contra o jogador brasileiro, e isso é inaceitável, isso não pode acontecer dentro de campo, tal, isso não pode acontecer em lugar nenhum na nossa sociedade, que foi uma parada um pouco mais que o Guardiola puxou também, que foi o treinador questionado e comentou um pouco nesse sentido, que isso é um problema da nossa sociedade, enquanto a gente não mudar a sociedade, isso vai persistir, que tem que lutar para ter essa mudança. O Felipe Luiz ele foi para algo um pouco mais genérico, para tentar ser político, como você disse, falou, não, que o povo argentino já, eu sempre sou muito bem tratado, mas a gente não está querendo dizer que não, imputar essa pecha no povo argentino, é simplesmente na pessoa ali. Porque gente que comete esse tipo de ato, você vai ter na Argentina, você vai ter na Espanha, você vai ter no Brasil, você vai ter em todo tipo de lugar do mundo. E o problema não está nesses países em si, está na pessoa. Acho que o Brasil é um país que consegue lidar bem com esses casos, porque aqui é de fato um crime mesmo, e tem outros lugares que nem crime não existe tipificado crime de racismo. Eu já vi eu posso estar falando besteira, mas eu me lembro do Marcelo Beckler gravando vídeos sobre os casos que ele fala de que não há esse crime não é tipificado na Espanha. Os casos de racismo, por isso que tinha tanta dificuldade ali nos casos contra o Vinícius Júnior de ter punições mais severas, mas o Brasil é tipificado o crime de racismo, eu acho que deveria ser assim em todo lugar do mundo, seria um avanço muito grande, mas acho que o Felipe Luiz foi para uma questão mais geral, já que eu estou divagando um pouco, ele foi do povo argentino quando era um caso muito específico sobre o jogador do Benfica. Eu acho que o que a gente pode falar nessa situação é como, eh, a sociedade de cada país reage a esse tipo de caso. É óbvio que uma pessoa ser racista não quer dizer que o país inteiro é.
também não dá para falar que é caso isolado, né, o Felipe Luiz querer falar de caso isolado de racismo de argentino contra brasileiro como se não acontecesse com grande frequência, ele tá de sacanagem. A Libertadores está começando agora. Exato. Alguém quer Já deve ter apostar caso. de que não vai ter nenhum tipo de caso envolvendo os times argentinos com os times brasileiros? Tipo, tá acontecendo Assim, todo ano. enfim, o que eu acho que a gente pode discutir é sobre como a sociedade de cada local reage a esses casos. Eu acho que o Brasil é sim um país racista, foi construído, as bases da nossa sociedade foram construídas com alguns preceitos racistas, mas eu acho que hoje em dia o debate sobre esse assunto no Brasil é muito mais evoluído do que na maior parte do mundo. Tanto é que o racismo no Brasil é um crime, eu acho que o senso comum repudia esse tipo de fala, enquanto a gente tem países onde ainda é visto como algo recreativo ou provocativo você falar esse tipo de coisa, que é o caso na Argentina, ao que parece que o senso comum, obviamente tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, mas a sociedade, a maioria vê como algo mais leve, menos importante do que essa situação é vista aqui no Brasil, o que não quer dizer que o povo inteiro lá é racista ou que o povo inteiro lá é bom, é apenas algo, é um sintoma da sociedade de lá, é um problema que eles têm e que a gente espera, como pessoas que vivem no mesmo planeta, que eles consigam superar essa questão, assim como é o caso na Espanha. É, exato. E agora, tipo, pra trazer um assunto um pouco mais pensando para o jogo de volta, né, eu acho que a UEFA tem um pepino na mão de que é correr contra o tempo, porque o jogo de volta é semana que vem, né, tipo, se não me engano é na terça-feira. E assim, pela postura do Benfica, eles não parecem que vão querer tirar o Cristiano do jogo, se ele tiver liberado, assim, se não for, impedido pela UEFA, eles devem querer colocar ele para jogar, então como é que vai ser o clima Pô, ele vai do apanhar Santiago pra cacete. do Santiago Bernabéu, assim, dos próprios jogadores do Real Madrid? Eh, eu acho que é um cenário que, tipo, a UEFA tá tentando correr para ver se consegue ter alguma resolução sobre o caso antes do jogo, mas eu acho difícil, porque o jogo já é na terça-feira, se eu não estou enganado. Terça ou quarta. No mais tardar dos casos é quarta-feira o jogo. E assim, eu acho que se ele jogar, vai ter uma marcação um pouco dura demais e contra ele para dizer o mínimo. Sim, acho que os jogadores do Real Madrid vão chegar forte nele, sim, e o clima vai ser bem pesado. Merecidamente, E o clima vai ser bem pesado se ele jogar, tá? Mesmo é, se ele não jogar, já vai ser pesado, mas se ele jogar, vai ser 10 vezes pior. tem que botar o melhor árbitro que tiver lá pra apitar esse jogo, porque vai ser quente. Se o Real Madrid tiver ganhando, ali na metade do segundo tempo, pelo menos um jogador vai ser expulso fazendo alguma falta mais grave. Eu acho que estamos nesse nível que ele vai apanhar o jogo inteiro, mas se tiver um 2-0 para o Real ali na metade do segundo tempo, alguém vai ser expulso dando uma tesoura no meio do joelho dele. Se ninguém fizer isso, eu ficarei seriamente decepcionado, sendo bem sincero. Se ele tiver em Pois campo é. também, né. Bota o reserva lá, o cara que não costuma jogar, fala: "Ó, quebra o cara. Eu Você só acho tem um exato. objetivo, Põe quebrar um o cara". reserva, põe pra bater. Futebol também tem dessas, né, a gente sabe. Eu acho que, pô, o próprio Benfica, pensando aí do outro lado, tinha, eh, pensando na instituição, você vai botar o cara pra jogar esse jogo também, sabe, independente se ele falou, do que ele falou, você vai colocar o seu jogador nessa situação? Como pessoa física, eu adoraria que colocasse que ele apanhasse. Mas pensando como instituição, será que faz sentido também você fazer? Não é como se ele fosse o craque do time, sabe, não é como se ele fosse ser o cara que vai ser o Ó, responsável pela virada. falar aqui, se alguém além da mãe desse cara já falou: "Eu vou ligar a TV para ver o Prestiani jogar", tá mentindo. Os próprios Pô, torcedores do Benfica, de todos os times que ele jogou, tipo, você fala: "Não, eu vou ligar para ver ele entrar em campo". Esse cara tá mentindo. não, é isso, né, eu acho que, assim, se ele estiver em campo o jogo vai ser quente de qualquer forma, se ele estiver em campo ele vai apanhar muito, merecidamente, torço para que apanhe muito, e que alguém do Real Madrid seja expulso, batendo nele ali no segundo tempo, depois que o time tiver uma boa vantagem. É isso. Você quer comentar mais alguma coisa sobre o caso, sobre o que você espera que aconteça? Eu acho que
tem que ter apuração se for comprovado, né, que assim, tem que usar esses termos, porque Não quero vai processo. que exatamente. Apesar de Sim. que acho que o Cristiane não verá esse vídeo, então acho que nós estamos seguros até o É, momento, mas mas, eh, caso seja comprovado, assim, que ele cometeu um ato racista contra o Vinícius Júnior, é o mais ou menos o que o Mbappé falou, ele não merece jogar Champions League, ele não merece estar em grandes clubes, eu acho mas que ele aí que tem que tá o ter as negócio. punições bem cabíveis. Ele já assumiu que ele foi pelo menos homofóbico. Então, já tem que ser punido de qualquer forma. Eu não acho que a gente pode Sim. tratar o racismo como um crime muito pior do que a homofobia. Eu acho que a punição que fosse dar ele por ser racista, tem que dar mesmo por ser homofóbico, sabe. É tão feio quanto para a instituição, é um problema tão grande quanto na sociedade. Então, ele assumir isso, "eu fui homofóbico", e ele simplesmente jogar o próximo jogo ou sair ileso dessa situação toda, seria terrível. Eu acho que, se conseguir provar que ele foi racista ou não, só dele assumir a homofobia ele já tem que ser severamente punido. Eu acho que o Benfica, como instituição, tinha que, cara, pedir desculpa pela bobagem que eles fizeram, ridículo os posts deles em rede social. Assim, então, eu acho que tem que ser investigado, tem que ser punido, independente do que ele tenha falado, se tenha sido homofobia, se tenha sido racismo, se te chamou de macaco, se te chamou de maricón. Então eu acho que, assim, é o que a gente espera, é uma punição exemplar e que vire a nova regra para casos desse tipo, né, porque a gente vê vários casos desse, mas a as punições variam muito. Então eu acho que o Benfica, por ter aplaudido o Cristiane depois de ele ser substituído, sendo acusado de racismo, tinha que tomar uma punição gigantesca de perda de mando, portão fechado. Eu acho que o jogador não podia mais atuar na Champions League. Eu acho que ele tinha que ser multado, eu acho que ele tinha que ser suspenso, tinha que passar por aqueles cursos que a gente sabe que na maioria das vezes pode não resolver, mas é uma forma de tentar ajudar a pessoa e aí depois ver o que que faz, né. Também não sou advogado, mas é isso, né, eu acho que ele tem que ser punido de forma exemplar, todos na situação ali têm que ser punidos de alguma forma, e a torcida fica para isso, né. Exato, fica para isso. A gente teve até você foi citando sobre o que poderia acontecer com o Benfica. Teve um caso no Brasil que ficou bem famoso, que foi no Santos e Grêmio, há 12 anos atrás, com o caso do Aranha, que a torcida do Grêmio também chamou o jogador de macaco, a CBF excluiu o Grêmio da competição, né? É bem verdade também que essa decisão para a CBF ficou mais fácil, porque o Santos ganhou o jogo de ida em Porto Alegre por 2-0. Então ali ele já meio: "Ah, o Grêmio já tá eliminado mesmo, vamos dar essa punição para ser um carimbo ali de que a gente não tolera isso também". A UEFA poderia adotar um caminho parecido, se for comprovado antes do jogo. O Benfica já perdeu a ida por 1-0. Alguém acha que o Benfica vai virar o jogo também? Não que isso tenha que ser levado em consideração, mas a gente sabe que a politicagem nessas confederações está envolvida. Se for comprovado, o Benfica tá fora já. Aí o Benfica vai reclamar: "Ah, mas isso é injusto". Vocês não vão virar, é só falar isso. Então, assim, é uma situação grave que a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível e que haja justiça no caso, né. Exato, e que seja de uma forma exemplar para que pelo menos se as pessoas não se conscientizem sobre os assuntos, né, de novo, independente se for racismo ou homofobia, pelo menos elas tenham medo de expor esse tipo de opinião que é tão ruim para a nossa sociedade. Acho que é isso. E Pode só falar. só pra falar que acho que esse caso que eu citei aqui também de Santos e Grêmio, pela exclusão do time da competição, ela também meio que deu um susto nas outras torcidas. Fala: "Não, se a gente cometer esse tipo de coisa, a gente vai ser expulso da competição". Que eu não me lembro, assim, pode ter até acontecido, assim, certamente aconteceu, mas não me lembro, assim, de um estádio inteiro, assim, ou de alguma parte de torcidas, como foi naquele caso, vários torcedores fazendo isso no Brasil, eu não consigo me lembrar de um outro caso que teve grande repercussão. Se você estiver lembrando de algum outro aí depois desse caso, da exclusão do Grêmio da Copa do Brasil em 2014, para citar aqui, mas eu acho que também foi uma punição forte, que meio que serviu de aviso para as outras torcidas, né, que assim, se a gente ainda não conseguiu mudar a sociedade,
que seja uma punição muito dura para pelo menos as pessoas ficarem assim: "Não, se eu cometer esse tipo de coisa, eu vou tomar uma punição muito grande, vou ferrar meu time", aí corre risco, assim, dos outros torcedores que estão em volta quererem, de eu ser linchado por essas pessoas. Então, tipo assim, se não tá resolvendo, nós não ainda conseguimos educar as pessoas, na base da punição, nesse tipo de casos. Exato. A gente agradece todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Falamos um pouco aí da nossa opinião, sobre o caso, as repercussões, as apurações foram feitas aí no dia 21, é o 20 de fevereiro, né, esse vídeo vai sair no dia 21, que já passou aqui de meia-noite. É isso, deixa seu like, dá esse apoio aí para o nosso trabalho, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, que a gente tem falado bastante aí sobre futebol nacional, futebol internacional. Começou o Brasileirão aí e tá vindo muito vídeo aqui no canal. Comenta o que você acha, a sua opinião, se você concorda com a gente. Eu espero que você concorde, né? Ou se você discorda de alguns pontos, espero que não seja do cerne desse vídeo, senão você não é bem-vindo nesse canal. Indica também para um amigo, para um familiar, alguém que quer se inteirar aí nesse assunto, que tem esse interesse. É isso. Obrigado e até a próxima. Valeu.